bem-vindos a mais um episódio do 80cast. Eu sou a Alanis Mancini e hoje eu tô aqui com o Fábio, sócio-diretor de novos negócios aqui da agência. Conta pra gente quais são as expectativas de hoje. Legal, Alanis. Legal novamente aqui com vocês. Terceiro episódio já, um projeto tão bacana. Queria parabenizar você também por esse projeto tão bacana que é o 80cast, por ter desenvolvido isso dentro da nossa companhia. Cara, e hoje é final de Copa do Mundo, assim, estava bem ansioso por esse episódio. Ao mesmo tempo também a gente está sentindo em casa, porque são pessoas muito queridas na jornada da 89. E você que está acompanhando, você que pensa, que sonha em iniciar uma gestão de marketing, seguir a carreira de marketing. Sim. E também formatar uma área de marketing dentro do seu negócio, seja pequena, média ou grande empresa. Fique até o final, assista o episódio completo, porque vai ser uma aula. Vai ser uma aula, altas expectativas aqui hoje. Hoje o nosso bate-papo é sobre gestão de marketing e comunicação integrada. E a gente vai fazer um geral sobre publicidade dentro de um cenário diferente da agência. E para isso eu estou muito bem acompanhada da gerente sênior de marketing da América Latina, da Raisterialha, Juliana Tavares. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada, Alanis. E também com o head de marketing da América Latina, da Prometheon, o Vitor Dante. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Expectativas foram criadas. Totalmente. Vamos lá. Bom, vamos lá. Para começar, eu quero saber um pouquinho da trajetória de vocês na área da comunicação, como que vocês começaram, como que estão agora, tanto vocês quanto as empresas aí. Quem começa? A Ju. A Ju. Ótimo. Estou há 15 anos já trabalhando com marketing e brinco que eu sou bem holística, né? Dentro da função. Já trabalhei com a parte de varejo, já trabalhei com a parte de pricing, pesquisa de mercado. Hoje, e há mais ou menos 6 anos, eu estou mais focada na área de ativação de marketing e comunicação. Legal. Tá? Legal. E você, Vitor? Bom, eu brinco que o marketing me escolheu antes de eu escolher o marketing, né? Eu praticamente nasci dentro de uma agência de propaganda, né? Meus pais, né? Meu padrasto com a minha mãe sempre tiveram. Inclusive, conheci o Fabão, não? Ele me buscava na escola e ia trabalhar à tarde lá na agência, que ele era o colega do meu irmão. Eu conheci o Vitor quando ele era diretor de arte ainda, sentava do meu lado. No Corel. No Corel. Claro, Corel Grau 8. Somos filhos do Corel. Mas assim... E a Juliana Tavares, eu estudei com ela na mesma sala. Sim. E o Vitor foi o nosso bicho na faculdade, né? Agora todo mundo entendeu o porquê da expectativa nesse episódio, tá? Já faz um tempinho, mas foi muito bacana. Bom, mas minha rotina era assim, né? Eu, quando voltava da escola à tarde, eu ficava na agência, porque não tinha com quem ficar. E aí eu jogava bola, atrapalhava um pouco os funcionários, mas comecei a aprender um pouco, a brincar no Corel, a mexer no Dreamweaver na época e etc. E aí, obviamente, quando eu me vi, eu já estava trabalhando lá. E depois, quando eu acabei a escola, naturalmente acabei indo na faculdade. Mas o curioso foi como eu fui parar no mundo empresarial, né? Sim, meu sonho era ser dono da agência, empreender e continuar os negócios da família. Porém, eu falei, preciso estagiar em uma empresa grande para saber como é o lado do cliente, o que gera valor, para depois trazer práticas de gestão e contribuir. E aí, uma das únicas que me aceitou foi a De Pascoal, e eu fui estagiar lá. Aliás, empresa campineira que mora no meu coração. E o estágio foi uma escola e eu acabei me apaixonando tanto que eu nunca mais saí. Enfim, trabalhei 10 anos lá, depois... Acabei optando, indo para Vamos, para a gente fazer o IPO lá. Mudei para São Paulo, 4 anos na Vamos. E agora eu estou há 1 ano na Prometheon, com um grande desafio aí. Legal. Espero não mais sair desse mundo. Aproveitando, fala um pouquinho sobre a marca, né? Sobre essa marca nova, que está 1 ano. Fala um pouco dessa transição também de marcas, né? Não, legal. Bom, como a Ju falou, né? De Pascoal era varejo puro, com prestação de serviço. A Vamos, serviço puro, né? A maior locadora de caminhões e máquinas do Brasil. E agora fui para uma indústria. A Prometheon ela é uma spin-off da Pirelli. Sim. Em 2015, as empresas se separaram. Em 2017, veio o brand Prometheon. Até então, como quase que uma holding, onde tem algumas marcas abaixo. Então, pneu de caminhão, agrícola, de empilhadeiras. E aí a gente já pode
fazer uma negociação comercial. Fechar negócio. De empilhadeiras e de fora de estradas da marca Pirelli, no mundo todo é fabricado e faz parte da empresa da Prometeon. Legal. E aí a Pirelli ficou com pneus de carro e moto. Então separou leve e pesado, como é comum nas montadoras com caminhão e carro em empresas separadas, né? E aí a gente acabou expandindo o nosso portfólio de marcas, né? Então hoje a Pirelli é uma marca dentro da nossa companhia, que é o produto Premium Tier 1, mas a gente tem a marca Elos, que é de uma empresa irmã nossa chinesa, temos a marca própria nossa, que é a Anteu Sextante, e estamos agora desenvolvendo, já começamos na Europa, no Egito, e lançamos o brand Prometeon para o Tier 1, para pneus Premium, de alta qualidade, que é resultado desses 10 anos separado da Pirelli, que a gente só foca e só investe em pneu pesado, em pneu comercial, e a gente está começando a trazer esses pneus aqui para o Brasil com algumas frotas embaixadoras. Quais são os maiores desafios de liderar estratégias de marketing em uma região tão ampla como a América Latina? É um desafio enorme. Eu diria que eu estou à frente da América Latina vai fazer quase 4 anos. E antes de eu entrar, não havia um marketing consolidado. Então, quando eu iniciei, era a base do vamos criar um marketing, vamos povoar a marca. Então, parecia muito simples. Mas quando você sai dos baby steps do começo e começa a trabalhar uma estratégia, começa a entender, para mim os desafios eles começam a ficar mais fortes. Por exemplo, eu não sei você na sua empresa, Vitor, mas dentro da empresa que eu trabalho, a gente não tem tanta interatividade de viagens para fora do Brasil. Sim. Então, basicamente, todas as nossas interações, elas são virtuais. Outro ponto é dados de mercado. Hoje, nós não trabalhamos, e não é tão fácil de se conseguir, dados profundos da América Latina de cada um dos países. Talvez você consiga dos países maiores, das economias mais significativas, e isso vai trazendo os desafios, tá bom? Que é a distância, a parte de dados e a culturalização. A gente chama, dentro da empresa que eu trabalho, da tropicalização das campanhas, porque não é simplesmente copy-paste. Peguei aquela campanha global, trouxe para cá, só traduzi e coloquei para rodar. A gente tem uma audiência, a gente tem um público que ele consome diferente em cada um dos países. Imagina a América Latina, que a gente está falando de América Latina, mas são diversos países dentro de ecossistemas diferentes, que trabalham talvez a América do Sul de um jeito, a América Central de outro, a América do Norte outra, talvez às vezes de uma forma muito parecida, mas no final do dia, cada um tem a sua particularidade. E cada um dos distribuidores que estão lá dentro tem uma necessidade diferente, um estágio diferente de mercado. Então, como você consegue, na sua individualidade, trabalhar cada um dos pontos, tá? Então, para mim, esse é um dos principais pontos e principais desafios que nós enfrentamos. São países bem característicos, né? Tem peculiaridades dos países. E só fazendo um agregando, apesar da língua, né? Grande parte do continente ser a língua espanhola, tem as suas peculiaridades, né? Então, acho que um ponto também da comunicação, da entrega dos materiais. Hoje a 89 atende o grupo Rastreale na América Latina, então a gente tem esse cuidado, né, de entender como que fala em cada país, né, mesmo sendo línguas parecidas. Pegando um gancho no que você falou, Fábio, isso é interessante porque a gente escolhe, tá? Por exemplo, hoje a gente trabalha com empilhadeiras. Empilhadeiras em espanhol é monta-carga. Só que ela não é chamada de monta-carga em todos os países. Legal. Tem a América do Sul chama de uma maneira, a América Central e a América do Norte são mais parecidos, mas a gente tem que eleger um jeito, porque a gente não tem um perfil, uma linha de comunicação para cada país. Então, como definir isso? E aí começa a vir em como você culturaliza, tropicaliza aquela comunicação e você não ofende aquele público. Exatamente. Pra gente é a mesma coisa. Dependendo do país é llantas, dependendo é pneumáticos. E no Brasil, pneu. Então é totalmente diferente, confunde muito a cabeça e concordo muito com a Ju. É super desafiador. Eu tô com esse desafio há 1 ano, então é muito recente pra mim. E aí, quando a Ju tava falando aqui, eu lembrei uma vez que eu, como estagiário na De Pascoal, fui avaliar uma loja num projeto que a gente estava fazendo e eu acordei bem cedinho, peguei um voo, fui para Curitiba, trabalhei lá, tava um frio, voltei no mesmo dia, à noite eu tava encontrando meus amigos aqui em Campinas, tomando uma cerveja, e eu lembro que aquele dia minha cabeça fez assim, tipo, expandiu minhas redes neurais. Eu falei assim, nossa, como que eu posso me deslocar tão rápido num espaço-tempo? E aí depois, depois com a área Sudeste, a Vamos Brasil todo, e aí agora assim na América Latina, parece que eu sinto a mesma coisa.
expandindo. E aí, óbvio que dói, cansa mais quando você expande, você tem um desafio que para você é totalmente novo. Então, tem um aspecto cultural e tem um aspecto natural que não dá para você controlar tudo à distância. Assim, a questão de restrição de viagem, eu acho que é padrão, principalmente em anos mais desafiadores, macroeconomicamente falando. Mas eu tenho tentado cada vez mais criar uma cultura de alta influência, então influenciar a forma que a gente pensa como cultura do marketing, como a gente enfrenta os problemas com métodos e tecnologias para resolver e controlar menos para dar mais autonomia. Porém, com essa confiança, a gente tem que ter os OKRs e os KPIs para ter gestão. Sim. E aí, nesse ponto do como, que está o grande desafio, mas eu acredito que vai mais em criar uma cultura em processos fortes do que, de fato, você fazer uma microgestão de tudo. Porque no Brasil já é difícil, se a gente vai para a América Latina, eu não vejo caminho. Vou fazer uma pergunta para você. Hoje a nossa empresa ela trabalha com distribuidores. Então, quando você começou a falar de KPI, de gestão, eu começo a vir os desafios, né? Como eu consigo implementar KPIs dentro de um distribuidor que não necessariamente está dentro dos nossos sistemas e por aí vai. Vocês são distribuidores, são sociedade independente? Como que funciona? Na maioria é escritório próprio. E aí depende do país se tem distribuidor. Legal. A gente tem o Brasil como uma grande entidade da Latam e o Hispanoamérica como uma outra parte. Nisso tem um CEO Hispanoamérica que responde para o da Latam, que também ocupa a cadeira do Brasil. E nessa Hispanoamérica a gente tem escritório no México, na Colômbia e na Argentina. Legal. E aí, por exemplo, a Colômbia atende todo o MAC, que a gente chama, né? Que daí entra todos os países andinos. E aí, em cada um desses, no Chile, na Bolívia, a gente vai ter alguns distribuidores. Legal. Então é um mix, porém isso facilita porque quem faz a gestão é a equipe comercial do Hispanoamérica. E aí a gente faz agregado. E daí tem um gerente de marketing na Argentina, que faz Colômbia e Argentina, um outro que faz México, e daí eles reportam matricialmente a mim. O dia a dia para o CEO lá, matricialmente a mim. O que também gera alguns desafios, aí eu tenho que estar super conectado com o CEO de lá. Acho que aqui a gente tem dois tipos de gestão de marketing. Acho que é bem interessante para a gente discutir no meio desse podcast. Muito bom, muito bom. E fazendo um gancho, eu vou puxar a próxima pergunta, mas antes, vou manter a tradição, né, que a Luíse estabeleceu. A Luíse, sócia, diretora executiva da 89, que tem o cafezinho, o momento do café, com a nossa máquina personalizada da 89. Aliás, um abraço para a Luíse, que está assistindo aí com a gente. Vocês aceitam o café? Sim. Lógico, claro. Com certeza. Então, eu vou fazer a próxima pergunta e já vou preparar o café para vocês. E eu acho que, voltando, né, fazendo esse gancho da parte comercial, eu queria saber um pouco de vocês, como que vocês equilibram, né, a performance e o branding em países, né, tão diferentes. Quando a gente fala de performance, a gente fala muito da área comercial, de resultados. E já conhecendo vocês o dia a dia, acho que a gestão de marketing de vocês é muito voltado para a proximidade com o comercial, né? E o branding, né? Como a Ju falou, desse tropicalismo da marca, tropicalizar a marca, né? Pegar esses detalhes culturais de cada marca. Então, como que é esse equilíbrio para gerar resultado para a companhia de vocês? Posso ir? Eu assisti nesses últimos tempos uma palestra muito interessante sobre branding e performance da Guta. Não sei se vocês conhecem, não vou arriscar o sobrenome porque eu sou péssima de memória, mas ela é bem conhecida nesse âmbito. E para mim o casamento perfeito é quando o branding e a performance elas se unem, tá? Não necessariamente elas vão ter 50% em todos os lugares e não necessariamente todos os lugares necessitam de mais branding ou de menos branding. Na visão comercial, eu trabalho numa empresa B2B, a venda é o que move, né? B2B muito focada na venda. Então, o marketing ele tem aquele papel de eu preciso fazer branding porque eu preciso construir uma marca a longo prazo, mas ao mesmo tempo eu preciso gerar leads, eu preciso gerar vendas, porque se eu não gerar vendas, eu não vou criar valor para a equipe comercial. Então, não sei como é para você, Vitor, mas para mim, todos esses anos de marketing, é o grande desafio de como equilibrar isso. Voltando ao core da pergunta, que fala um pouco de
países, diferentes países, é o mesmo desafio do começo. Como você consegue entender a particularidade de cada país e consegue trabalhar de forma efetiva? Vou dar um exemplo fácil aqui. Uma das marcas da nossa empresa é a Yali. Dentro de alguns países da América Latina, ela é sinônimo de categoria. Quem opera uma empilhadeira é o ialeiro. Então lá o branding é altíssimo, só que a geração de lead é baixa, pela construção da marca ao longo do tempo. Tem outros lugares que a gente tem uma geração de lead muito alta, pela necessidade de mercado, demanda, porém um branding baixíssimo. Então gera aquele clique que é inconsciente, ou seja, a pessoa clica porque ela quer uma cotação, mas ela não clica consciente que ela quer uma Yali ou ela quer uma Heister. E aí o que acontece? Muita briga de preço. Então não vou me alongar muito aqui, mas para mim o desafio, obrigada Fábio, de você casar as duas, entendendo a necessidade daquele mercado, trazer o que ele precisa e principalmente não pensar só no hoje, pensar no médio e longo prazo. Para mim o branding é fundamental, que é a questão do clique consciente. Eu vou comprar aquele produto por causa de todos os atributos que ele tem, porque ele vai solucionar o meu problema, não porque ele é mais barato ou porque eu somente preciso de uma empilhadeira. Então, para mim, esse casamento, entendimento de mercado e você conseguir em cada uma das regiões colocar mais dinheiro da forma correta é um caminho interessante que a gente vem seguindo. Concordo em número general com a Ju aqui. Eu acho que o branding perfeito, ele aumenta o seu resultado de performance. Cada R$1 seu vai retornar muito mais porque tem um reconhecimento de marca. E eu acho que o posicionamento de marca aqui, que talvez é a grande função do branding, a gente tem que entender que não é a gente que escolhe. É o cliente que escolhe o lugar que ele vai dar da cabeça dele para sua marca. E aí muitas vezes a gente tenta colocar uma performance, que é turbinar o que você construiu de branding, e aquilo não gera resultado. Mas porque no final você só não fez um branding bem feito. No mercado B2B, que também é o meu caso, né? Porque a gente trabalha com pneus comerciais, até o CPF, que é o caminhoneiro, ele vai comprar para rodar no negócio dele. A gente fala que a gente tem que fazer uma das três coisas. Ou aumentar o faturamento dele, ele vai rodar mais, e aí com isso ele vai ganhar mais receita. Ou o custo por quilômetro dele vai diminuir, então ele vai sobrar mais pelo trabalho dele, ele vai lucrar mais. Ou ele vai ter um nível de serviço melhor, que ele vai trazer mais clientes por isso e fidelizar melhor sua carteira. A gente tem que pensar nessas três coisas o tempo todo. Juntar o branding com performance é conseguir levar essa mensagem na cabeça dele, levando técnica, levando nosso posicionamento, nossa alma, nosso arquétipo, mas a performance, na minha opinião, ela vai medir o quanto aquilo retornou de efetivo ou não. E por fim, assim, para não repetir o que a Ju falou, que eu concordo muito, eu acho que marketing tem que trabalhar para vendas, assim como o jurídico tem que trabalhar para vendas, como o financeiro tem que trabalhar para vendas, como o RH tem que trabalhar para vendas. Uma empresa, ela só sobrevive com vendas. E a gente só vai provar a importância da nossa área para a gente poder crescer em orçamento a hora que a gente deixar um pouco a preguiça de lado, um pouco do espírito artista de lado e começar a provar o que a gente gerou de valor de vendas para nossa empresa. E, obviamente, de retenção, né? Bom, um adendo. E venda no final do dia é o cliente, né? Então, no final do dia é o cliente no centro. É o que ele precisa. Exato. É Deus no céu, cliente na terra e venda é o nosso ponto de contato com o cliente. Muito bom, Exatamente. muito bom. Muito bom. Bom, caminhando nessa parte de liderar uma área de marketing mesmo, eu queria saber, além de... No Brasil, eu acho que já é difícil, então imagino nível Latam, né, América Latina. Queria saber o que vocês acham que são soft skills que são indispensáveis para você liderar uma área de marketing nível América Latina. É engraçado essa pergunta, ela me fez e me faz refletir bastante, né? Porque quando eu iniciei na minha carreira, eu achei que só as hard skills eram necessárias. Então, eu sou muito boa naquilo que eu faço, eu estudo pra caramba marketing, eu fiz Exanc com as melhores pessoas aqui do cenário de marketing. Então, é o suficiente.
E aí, quando você vai crescendo na posição, você vai vendo que as soft skills, elas são primordiais. Relacionamento é primordial. Você trouxe um ponto muito bom aqui, jurídico, comercial, parte de engenharia. É tudo um ecossistema que vai gerar uma empresa, enfim, a nomenclatura que você prefere, mas que vai gerar o produto para o seu cliente, atender a necessidade dele. Então, para mim, no final do dia, não é o marketing, é a empresa que você está representando naquele momento e a solução que você está provendo para o seu cliente. Então, dentro dessa jornada, e principalmente numa região que cada uma tem a sua cultura, eu vou repetir muito isso, porque o México é diferente da Colômbia, que é totalmente diferente da Argentina, que o Uruguai, então, é mais diferente ainda, a forma de falar, o jeito que eles se expressam, o que eles querem. Anyway, voltando um pouco, relacionamento é a chave de muita coisa. Você consegue abrir várias portas, porque sozinho você não faz nada. A hard skill, seu conhecimento técnico, os conhecimentos que você adquire na faculdade, na vida, em curso, eles te levam até uma parte. Para você liderar, aprovar e ter sucesso no seu projeto, é aquele conglomerado que você, com um bom relacionamento, vai caminhando. Então, eu elencaria esse e deixo para o Vitor aqui trazer mais algumas opções. Relacionamento é a base de tudo. Até porque você tem que enxergar o que é valor para cada uma das pessoas que você precisa para poder gerar valor. E ter esse exercício de empatia, você tem que ter passado para entender que você não é o rei do mundo e só a sua visão está certa, né? Eu vejo uma soft skill muito importante e que em um mundo de performance, sempre KPI, número e etc., às vezes ela acaba sendo negligenciada, que é a criatividade. E assim, o que é a criatividade, né? No meu ponto de vista e do que eu ouço de pessoas que eu respeito muito, é a sua capacidade de ligar pontos. E esses pontos, quanto mais você lê, quanto mais você conversa, quanto mais você sai da sua cadeira e vai viver o dia do vendedor, vai viver o dia do seu vendedor, do cliente, você conecta e tem mais repertório. E aí, tendo mais repertório, você consegue ligar esses pontos de forma lógica, para, de fato, fazer algo diferente. Então, assim, eu somaria ao relacionamento a criatividade como um soft skill muito grande e, para concluir, a gestão. Porque conforme a área de marketing dentro de indústria, acredito que deve ser o caso, ela acaba englobando mais áreas do que tradicionalmente uma comunicação. Ela vem pricing, vem inteligência de mercado, vem marketing produto, vem demand planning, vem serviços, vem outros aspectos que você não vai ser o melhor naquilo. Não adianta, você não vai ser melhor do que o gerente ou o responsável pela área de serviço, pela área de preço. E o que você tem que ter? Capacidade de gestão de trazer os melhores, dar um propósito e deixar os meninos trabalhar, ou as meninas trabalhar, para que elas possam e eles possam aflorar o seu melhor. E isso nem sempre é tão óbvio, pelo menos não foi para mim ou não é para mim. Muito bom. Legal. Bom, vamos fazer um pequeno pit stop aqui nas perguntas, fazer alguns agradecimentos, e um deles é o pessoal aqui do Estúdio Cristal, que é onde a 89 grava o 80cast. Então, agradecer aqui o Paulo e a Renata, sempre recebendo a gente muito bem. E, cara, um testemunhal como cliente do estúdio, né? Você, caso você tenha uma marca, esteja pensando em desenvolver um projeto de podcast, venha conversar com eles, venha conhecer o estúdio Cristal, que fica aqui em Campinas. Eu tenho certeza que o Paulo e a Renata vão dar aí total suporte na criação desse projeto de podcast da sua marca. Agradecer também o Rodrigo, da Antiprodutora, que está aqui acompanhando, fazendo toda a parte de backstage, as fotos. Sempre parceiro nosso aí. A Liz, nossa coordenadora de estratégia da 89, que também está aqui. Então, acho que é isso. E agora eu quero falar um pouquinho de futuro da profissão, já pegando esse gancho aí na profissão de gestão de marketing. O que vocês enxergam como futuro de gestores de marketing, né? Da carreira do diretor, do head, do líder de marketing? Quais são as áreas, as competências que as pessoas têm que ter esse olhar mais ali, aprimorar nisso para chegar onde vocês conseguiram chegar? Pergunta prontinha para pôr no chat GPT, né, gente? A resposta. Pegando um gancho aí na brincadeira, isso é muito particular de cada um e depende do ambiente que você está, mas na minha visão, hoje, o futuro do marketing ele passa muito pela inteligência artificial, pelo conhecimento do cliente, pela
análise de dados, tá? Como você consegue agregar tudo isso e entregar a melhor experiência. Existe também o futuro da profissão de publicidade, né? O que a IA vai fazer, quais são as áreas que ela vai tirar, mas focando dentro do mundo que eu estou hoje, esse profissional do futuro, ou o marketing do futuro, ele tem que saber lidar com os dois pontos. Você trouxe para mim uma parte interessantíssima, que é a criatividade. E hoje eu vejo muito, preciso de uma IA para colocar minha campanha aqui, para eu entender qual que é a peça, eu preciso pegar essa apresentação, colocar aqui para mudar. No final do dia, para mim, a criatividade ela é um dos pontos que serão mais difíceis de serem retirados aí das nossas atividades do dia a dia. Porque o lógico, talvez, é fácil você trabalhar. Mas a criatividade, a maneira como você lida com os problemas, com os seus desafios, ele ainda continua com o ser humano. Então, para mim, o futuro do marketing, dentro da visão que eu tenho hoje, ela passa muito de como a gente vai conseguir lidar, conseguir acelerar muito o processo com inteligência artificial, como a gente vai conseguir lidar com muito dado, entendimento daquele consumidor, prover para ele, não criar o produto que nós achamos que é ideal, mas criar a solução que ele precisa através dos nossos produtos e serviços. Ela passa muito por esses pontos. Concordo, e essa pergunta eu acho que ela é muito difícil, né? Porque eu voltei de férias, né, em maio, e aí eu cheguei lá, meu CEO ansioso, né, o Ricardo lá, com várias coisas pra gente fazer e etc. E aí tinha algumas coisas que a gente precisava de recurso, a gente precisava de gente, precisava de recurso, precisava de agência, precisava fazer um investimento. E ele, super entusiasta, né, com cabeça à frente, sempre falando, não, usa IA, cria foto com a IA, vídeo com a IA. Eu falei assim, Ricardo, eu tô há 15 anos nesse mercado. Não dá pra gente pegar uma foto 3D que a gente paga 30 mil reais num pneu e etc. e pedir pra IA criar. Vai ficar com o flanco dele dobrado, com o nome borrado, o texto eles erram muito, a imagem não fica perfeita, tá. E falei assim, já teve uma conversa até calorosa. Ele falou, não, tá bom, então vê o que você precisa e a gente fala. Cheguei à noite em casa, o Google lançou o VO3 e tinha vídeo perfeito, assim, muito melhor. E aí, no outro dia de manhã, então, Ricardo, que você tivesse tido desculpa, eu tive que pedir desculpa. E aí eu fiz uma promessa pra mim mesmo que eu nunca mais ia falar nunca, não dá com a IA ou etc, porque tá sendo muito rápido. Muito rápido. Sim, a cada semana uma coisa melhora. Sim. E é salto. Tipo, não é melhorou em uma melhoria contínua, incremental. É um caicaco mesmo. Se ele sair daqui, vai pra cá, de coisa que você achava que não ia dar pra fazer. Concordo. Não dá pra prever. Não, mas se você pegar isso e pegar com outro aspecto, que todo brasileiro tem um pouco de técnico da seleção brasileira e de gestor de marketing, né? E médico também, hein? De médico agora com a IA. Mas todo brasileiro é um pouco publicitário, médico publicitário. e técnico. Só que nossas palavras difíceis a gente trouxe do inglês. O médico você tem que estudar muito para entender as palavras. Verdade. Vai dar nada você falar inglês, já dá para você fingir. Do advogado e do médico a barreira de entrada é maior ainda, né? E aí, assim, eu vou muito para a linha da Ju mesmo. Eu acho que é criatividade, é gente, é gestão e ter um marketing empreendedor. Marketing artista. Pode ter espaço dentro de agência, a gente precisa de gente assim, mas o marketing ele tem que entender de cliente, ele tem que entender do vendedor, ele tem que entender do campo, fazer as jornadas necessárias e contribuir num planejamento com muito poder de execução. Coisa que, naturalmente, a nossa profissão não ficou muito bem reconhecida, né? Poder de execução, e o marqueteiro acabou levando um nome, como se fosse algo que engana, né? E talvez foi de um passado onde a gente se empolgou mais do que deveria com storytelling, ou se empolgou mais do que deveria do que com planos e métodos, e parou de olhar menos para a venda, para a realidade. Sim. E aí eu vejo uma transformação muito clara de um marketing muito mais desmarketizado, né? Igual o João Branco fala, assim, mas muito mais humano e real. Muito bom. Legal. Falando disso, na criação de um departamento de marketing, até a Ju trouxe um pouquinho no começo, que ela pegou ali do zero na parte de América Latina. Como que vocês acham que pode iniciar isso na empresa? Então, pegar o marketing ali do zero, como que começa isso? Qual o gancho que vocês têm que puxar para criar uma área de marketing dentro de uma empresa? Para mim, o marketing ele é necessário, tá? Só voltando um pouco para eu chegar onde eu quero chegar. Hoje, se a gente não trabalha diferenciação, a gente trabalha preço.
A gente vive num mercado inundado de, não estou falando pejorativamente de nenhum país, mas com muitos produtos que principalmente vêm da China, que trabalham muito preço, uma qualidade mais baixa, não estou falando que são todos, estou falando de uma parte de mercado. Então você tem uma briga muito ferrenha do vou abaixar preço e você para de trabalhar a qualificação. O marketing ele entra para trazer essa explicação, na minha visão, para o cliente. Por isso que eu estou voltando no ponto de o marketing é necessário. Porque senão você não consegue diferenciar o seu produto naquele mercado. Explicar o porquê que você está lá, qual que é a sua mensagem, quais são seus diferenciais e por que a pessoa está pagando aquele valor para ter aquele material em questão. Seja varejo, B2B, seja o que for. Você trouxe um excelente ponto no começo. Construir o marketing na América Latina, ele veio junto comigo de construir o marketing dentro dos distribuidores. Então, você tem o marketing de uma grande empresa e o marketing de uma pequena empresa. Vamos para o da pequena empresa, acho que porque ele é... Para mim, depois, Vitor, se você quiser seguir com o da grande, aí você tem esses grandes e super excelentes exemplos, muito legal ver tudo que você fala. As empresas, no começo, elas não veem tanto valor em marketing. É uma despesa, não é um investimento. Tá? E você mudar a chave da pessoa para entender que aquilo é um investimento, que ele vai conseguir vender mais valor e não vender só um produto ou vender um preço, o que muda a chave. O básico, para se começar, precisa de um time. As pessoas elas vão pegar o IA, vão pegar o ChatGPT, vão pegar... Eu estava numa feira esses dias e o moço falou para mim, você é a mocinha do marketing, né? Eu falei assim, sou exatamente, sou a mocinha do marketing. E é um pouco pejorativo isso, porque é a pessoa que vai lá e fica tirando foto, que vai lá e faz um post. E entender que existe uma estratégia, e você trouxe isso em vários pontos que você falou, Vitor, dentro de vários pontos aí de explicações que você trouxe, é fundamental. A gestão. Então, você trazer o marketing para dentro através de uma equipe, através de uma agência de comunicação bem instalada lá dentro. Você tem que ter a sua equipe, você tem que ter os seus parceiros. Através do conhecimento, para mim, são os primeiros passos que você dá. A mudança de mindset, a construção básica de um time, tá bom? E o entendimento da gestão daquilo, do impacto daquilo dentro do seu business. Perfeito, de novo. Acredito muito também. O marketing ele sempre vai ter que se provar com resultado. E o começar do zero é não deixar o resultado para o final do seu plano. Assim, você, acho que naturalmente tem que desenhar um plano de longo prazo, um plano de 5 anos, trazer ele para 18 meses, trazer ele para 6 meses, mas não esquecer do de 30 dias, do de 3 meses. E quais são as entregas que você vai fazer até lá, de colaboração para a empresa, que vai sustentar que você chegue até o fim do seu plano, cada vez mais fortalecido, né? Eu vivi, talvez, uma De Pascoal que já teve um marketing muito forte, na época do Nestor, do Gastão, do Alemão, na televisão. E que tinha uma marca muito viva dentro da casa das pessoas. E que, com o custo da mídia aumentando, as margens caindo, muito por conta da invasão de pneus importados também, foi diminuindo. A gente teve que se reinventar, mas foi quase que um resizing ali da área de marketing. E na Vamos, daí já foi um momento diferente, que era uma empresa em franca expansão. Quando eu cheguei tinha 2, 3 pessoas. E aí, acho que o grande ponto e a grande fórmula foi, de fato, gerando valor. Então, assim, claro que a gente queria ter um novo padrão de loja, com uma comunicação clara, com um plano de mídia na televisão, na Open TV, na Pay TV, no digital. Mas a gente começou fazendo um pequeno feirão, num churrasco, um encontro de amigos na Seminovos, que a gente vendeu 2, 3 caminhões a mais por conta daquilo. E aí, essas ações vão somando e vai crescendo. E aí, chega um momento que talvez é o tipping point, né, o momento da virada, que as áreas começam a pedir. Então, a área de venda fala, você está fazendo isso para uma unidade de negócio, eu também quero ter na minha. E aí, quando você vê os seus colegas, seus parceiros, que são seus clientes internos, estão começando a pedir estrutura para você. E aí, assim, a área vai crescendo organicamente. O marketing começa a ser relevante para a operação como um todo, né? É isso mesmo. Poxa, que legal. Ô, Ju, fique tranquila, você foi chamado de mocinha do marketing, eu fui chamado de mocinho da agência também. O mocinho da agência aí e tal. Então... eu já fui chamado de Zé Fogueteiro. Zé Fogueteira? Que é o cara que faz a inauguração das concessionárias, só tava fogos, era o Zé Fogueteiro. Né? Tudo, né? Legal. Faz parte. Fazendo esse gancho que da Vamos também, né? Acho que a 89 participou de muitos projetos muito bacanas com vocês, tanto com a Rastrear quanto a Vamos, na época da Vamos.
E eu tenho uma pergunta aqui, que acaba sendo, nossa área de marketing acaba sendo um pouco polêmica, né? Vamos entrar numa pergunta um pouquinho polêmica dessa área, né? Cara, a área de marketing, ela tem que ser uma conexão entre gerar resultados, né, do que a companhia lhe espera, e criatividade. Né? Tem esses dois pilares, assim, são esses dois pratos que o marketing tem que equilibrar. Queria entender, que vocês falassem um pouquinho para quem está assistindo a gente, como que vocês mantêm, né, esse equilíbrio entre a criatividade e os objetivos da companhia, né? Mantendo a criatividade na comunicação, no marketing, mas e ao mesmo tempo suprir as necessidades que a companhia espera de vocês. Mudando um pouco aqui na ordem das respostas, vou usar uma frase da Ju aqui, que para mim faz sentido para essa resposta, né? Que é ter uma visão de longo prazo. Se a gente só pensar no mês, no amanhã, a gente vai ser criativo para trazer a receita, para apagar um incêndio ali momentâneo. Porém, quando você pensa em 5 anos, você tem que ter uma criatividade muito forte para ligar todos os pontos que vão fazer parte do seu plano estratégico. E hoje eu enxergo muito o marketing como um gerador de demanda para a venda fechar, para a venda fazer acontecer. Então, no passado, o marketing gostava de ser o camisa 10, né? Eu faço as jogadas bonitas, eu jogo com classe, de terno. Hoje, talvez a gente é o lateral. A gente tem que marcar no Customer Service, atender reclame aqui, 0800, e tem que sair correndo para atacar, cruzar a bola para o atacante fazer o gol. E voltar para defender. Então, eu acho que é muito mais a função hoje do marketing, mas a criatividade, ela é chave para você pensar a longo prazo. E aí, num cenário, acho que no nosso caso aqui, né, como marcas que estão inseridas em mercados que a participação do importado vem crescendo muito, de origem asiática e de outros países, se a gente não criar diferenciação, a gente vai decretar o fim da participação mesmo. E a diferenciação é o papel da educação, de educar em quais vão ser os benefícios, de como vai custar menos a hora dele, ou vai custar, o custo total de operação dele vai ser menor se ele usar um produto de maior qualidade, que é o que a gente acaba posicionando. Então, acho que fazer o marketing de empresas tão posicionadas com qualidade é algo que nos ajuda muito e amplifica o nosso papel. Ele é necessário, né, Vitor? Ele é necessário lá dentro. O Vitor falou basicamente tudo aqui nessa resposta. Acho que só um ponto a agregar, e que eu escuto bastante estando no marketing, né? Criatividade, ela... Vou dar o seu exemplo, Fábio. Ela não é para qualquer um, tá? Você tem que ter... Você comentou isso no seu speech, Vitor, do seu repertório, da bagagem que você tem, que você vai ligando os pontos de forma diferente. Talvez depois desse podcast aqui eu vou ter outras ideias, porque eu estou absorvendo bastante coisa de todos vocês aqui. Quando você conversa com uma pessoa, às vezes não tem nada a ver com marketing, você começa a entender um pouco do setor dela, você fala, nossa, essa ligação tem aqui. Então, a criatividade, que é muito característico das pessoas que estão dentro da nossa profissão, às vezes ela é a chave que as pessoas não enxergam para determinadas ações. Então, como eu gero valor, né? Vou fazer aquela mesma coisa, vou visitar meu cliente hoje para vender hoje, para chegar no meu resultado e ter a minha comissão. Como eu crio isso a médio e longo prazo, né? E quais são as atividades ou as ações que eu vou criar? Então, para mim, a criatividade, ela vira o jogo do como, né? De você fazer diferente dos outros, às vezes fazer parecido, mas não igual. Então, para mim, acho que é um ponto bem importante e relevante para essa pergunta. E vocês veem, né, que super encaixa com o que vocês falaram de soft skills, da empatia, da escuta lá atrás, de você ter um insight ali numa conversa, às vezes com outra área, igual a Ju falou. Não é sempre, vendo palestras ali, às vezes você conversando com outras pessoas, você tem esse insight. Então, super encaixou com o que vocês falaram antes. Muito sentido mesmo. Bom, e aproveitando, falando nisso, aliás, né, eu ia puxar que tudo que a gente está falando aqui hoje de criatividade, de soft skills, a gente também trouxe muito nos outros 2 episódios, que a gente falou sobre como que é dentro da agência, né, no primeiro. O especial, né? O especial. E no segundo, a gente falou muito sobre comunicação interna. Então, a gente trouxe esse ponto de campanhas internas, de como engajar os funcionários. Então, era basicamente o que vocês também estão falando, está totalmente interligado. Então, aproveito para convidar você que está ouvindo aqui o episódio 3
vocês também a ouvir os nossos outros 2 episódios, que aqui tá tudo interligado. Faz uma maratona aí dos 3. Se já lançou o 4 e o 5 também. Continue, né? Já vai pro 4, 5. Acho que eu assumo que eu estudei antes de vir e eu assisti os 2 episódios. Então pode ser que eu esteja enviesado já na mas estão muito bons mesmo. Muito bom. E acho que a ideia do 80cast são episódios pontuais. Sim. Não é um podcast diário, não é semanal. Se prepara, a gente traz pessoas assim, que têm uma bagagem de mercado, atualizado com o mercado, e muito rico para quem está dentro da área de comunicação, quem quer iniciar a jornada da comunicação, ou quem quer se atualizar, quer entrar nessa área. Eu acho que cada episódio nosso é um assunto, né? Então tem sobre endomarketing, vai ter sobre trade, sobre mídia, e eu acho que vale a pena. Segue aí, vai ser no 4, 5, 6. Eu acho que vida longa aí é o 80cast. Vida longa, o intuito é esse mesmo. Bom, falando em vida longa, eu quero saber dos projetos de 2026 de vocês. Como que tá agora, que a gente já tá em julho, né? Já começa a pensar um pouco no próximo ano. Quais são os projetos aí pro próximo ano? Então, uma curiosidade, vocês já iniciaram pensar o planejamento para 2026? Já se fala nisso, então muito cedo? Como que tá Não sei o dia de vocês? mas a gente pensa em 2026, talvez em 2023, Nunca é muito cedo para pensar nesses projetos. O nosso plano é 2030, né? E a gente sempre faz os replanejamentos. Segunda-feira a gente tem uma apresentação do plano próximos 18 meses, que é fazer um bom segundo semestre, que é muito importante, muito relevante, mas fazer um 2026 melhor ainda, né? Para nós da Promedion é um momento de transformação, é um momento muito forte lá para a área de marketing especificamente, né? A gente tem transformado, acho que natural de uma indústria, né? A gente sempre foi muito focado no produto, como área de marketing, nos controles, na parte de preço, de gestão, de demand planning para eficiência de fábrica, que são muito importantes, muito relevantes. Mas acho que algo que nós estamos tentando transformar como área lá agora é focar na jornada do cliente. E aí eu acredito que esse primeiro ano, né, completo acho que 12 meses lá agora, foi muito em transformar a nossa forma de pensar, no que a gente quer fazer, de planejar, então de sonhar. Na minha cabeça, de agora até 2026, até dezembro de 2026, a gente tem que ser o melhor executor do mundo. Eu acho que está na hora da gente... Já firmamos, já demos a mão, já discutimos muito, já mudamos a cabeça do que eu tinha que mudar, do que a equipe tinha que mudar. Agora a gente tem que firmar, dar a mão e executar com muita diligência, com muito suor, colher os resultados, provar o seu espaço para a gente garantir vida longa para esse plano 2030 que a gente tem. Legal. E aí na próxima temporada, então você volta e conta como que foi. Tá bom, Pode tá ser? Bom. Espero estar aqui feliz da vida, contando, animado, do mesmo jeito que eu tô depois de um longo planejamento. Boa. Sucesso. Pegando um gancho aqui, não sendo repetitiva, pensando no tático, né? Então, começamos o plano já de 2026, o tático, as ações. É engraçado que quando a gente recebe as perguntas, às vezes pode dar uma analisada, estudar, para não passar vergonha aqui. Eu recebi vários e-mails, foram 3 e-mails. Reunião de planejamento de cada uma das marcas e do marketing como um todo. Acho já um pouco tarde, porque no final do dia a gente já está pensando, mas as reuniões, quando a gente fala do tático nas empresas, geralmente começam, e pelo menos as empresas que eu sempre trabalhei, no meio do ano. Então, primeiro, vamos falar de estruturação e como é na Raistrialha, né? Até outubro, sim. Né? Exatamente, Exato. Porque a gente tem que cascatear. A gente conversa lá dentro, aqui, a estratégia, como o Vitor bem colocou, de longo prazo, ela já está desenhada. Obviamente, ela é sempre revista, porque o mercado muda muito. O mercado não é estático. Ele tem N oscilações. E oscilações que podem acontecer do dia para a noite, oscilações que a gente vai falar, isso aqui você vai ter um problema na economia, vai ter algum problema em alguma situação, porque a gente já está pesquisando isso, tendo isso dentro das nossas análises e coisas imprevisíveis, como foi um exemplo fácil aqui para todo mundo entender, a Covid, aí o estado que a gente teve, Sim. que foi do nada que aconteceu.
voltando ao ponto, essa é a fase que a gente discute internamente, principalmente para as pessoas que estão querendo aprender sobre gestão de marketing. Então, a gente discute muito com os times internos. Esse aqui é o plano, então, esses são os caminhos que a gente vai fazer, está todo mundo confortável, cada um dos seus teatros aí que a gente chama, ou cada um dos seus países consegue entrar aqui, se não, qual é a estrutura que você precisa, para depois a gente chegar nas agências, né? A gente briefar e a gente criar os planos. Não sei se existe essa palavra, não sei como vocês usam lá, Vitor, mas o mais tático ainda, que é essa ação que vai acontecer aqui, essa ação que vai acontecer aqui, para esse problema que você tem, é isso que você vai fazer. Então, é uma jornada grande. Teve um dos anos que a gente se alongou um pouco mais, a gente estava em janeiro discutindo com a 89 as ações de janeiro, né? E do resto Quem do nunca, ano. né? E assim, Tem que segurar a peteca, cara. Quem nunca? E a Alanis no nosso pé, né? Ju, precisamos do plano. Então, os debriefings, o debriefing, eles são, na minha visão, são longos, né? Porque não é do dia para a noite que você consegue estabelecer uma estratégia e as ações. Então, elas vêm, você conversa, você... Isso é uma expressão boa, mas você mastiga, aí você fala, putz, é como se fosse... Você vai lá, você retorna aquilo, você... Peraí, tenho mais um temperinho aqui que eu tenho que pôr nesse prato. E aí você traz isso dentro. Quando você está confortável, você traz para as agências. E vai uma, vai duas, vai três. Tem as revisões que acontecem durante o ano. Então, só seguindo um pouco para o tático, tem muita coisa ainda. Até as fotos, né, da história, do plano, que eu uso muito essa expressão no meu dia a dia, Vitor. Existem as fotos e existe a história como um todo, né? Existe o filme. Isso. Então, não se baseie só na foto. A foto é uma parte que você vai alterando. É verdade. Existe a versão final do plano, que às vezes é totalmente diferente da primeira, né? Com certeza. Não, e sabe que a Ju estava respondendo agora e eu lembrei uma soft skill, acho que seria legal destacar aqui. E foi curioso porque enquanto eu estava respondendo, o Fabão estava servindo café pra gente. Eu acho que uma soft skill que é muito importante para a sobrevivência da nossa profissão e para um gestor de marketing é gostar de servir. Verdade. Sim. Não só saber servir, mas gostar, amar servir. Lá na Vamos, algo me marcou muito lá, que é a cultura assim, de quem não sabe servir, não serve. E isso, para mim, é muito válido, porque a gente fala de trabalhos legais, de estratégia, de futuro, mas a gente só vai alcançar se a gente tiver uma servidão que a gente está fazendo aquilo não pra gente. Sim. Eu acho que o publicitário natural tira a campanha de casa para sempre bater a palma antes de entrar, né? E eu vejo que no corporativo não tem espaço para isso. Porque todas as áreas são importantes, são relevantes. E quanto mais você serve, mais valor você agrega e mais você é bem recebido para ter um marketing participante. Cara, muito bom. Agregando um pouco no que você está falando, eu sempre trago para o meu time a história do brilhar, né? Mas essa campanha ela é maravilhosa, ela é uma ideia perfeita. A gente está no meio de uma companhia do qual a gente trabalha muito como apoio. Então, a gente entende muito o que vem das outras áreas e com a nossa criatividade a gente cria as ações para conseguir sanar aqueles problemas ou para entregar a melhor mensagem, uma mensagem mais adequada para o cliente. Então, é uma frase que eu sempre falo para o meu time. Não se esqueçam, a gente é suporte. A gente suporta, tem setores que suportam a gente, Perfeito. mas o holofote não é só numa área, assim, ela é a construção da jornada dentro das empresas. Muito bom. E agregando também aí no debate, né, na visão de agência, eu sempre falo isso para as pessoas que estão em 89. Esse ponto do servir que você comentou, né? A agência, ela tem que, enquanto acho que a gente tem que estar dentro da gestão de marketing, contribuindo para esse dia a dia de vocês. A partir do momento que começa a atrapalhar, né, a demorar, a não servir mais, né, a não ouvir, não ter essa proximidade, eu acho que aí a relação já não faz mais sentido. Então eu falo que a 89, e acho que não só a 89 com o papel de agência, é contribuir, servir, que você comentou, para o time de marketing. Né? Então, é o que a gente olha também muito sobre proximidade, tá junto, tá junto no momento ruim, tá no momento bom, mas também no momento ruim, principalmente, sim, né? Tentar quebrar a cabeça ali junto para chegar no resultado. E aí eu quero fazer já um link já com a próxima pergunta. Qual é o papel da agência nesse processo, né? O que muda uma agência que entende o mercado de vocês, que entende o negócio de vocês, para o resultado final, né, aí nas ações de marketing?
Vou dar vou só complementar a pergunta, né? Dentro da 89, a gente entende que a proximidade, né, acho que é um grande diferencial. A gente fala de criatividade, nosso diferencial para uma área de marketing é a criatividade. Acho que é chover no molhado, acho que toda agência tem que ser criativa. A gente fala no 89 que a proximidade é o nosso grande diferencial. Escutar, estar próximo, né? Acho que eu e a Lu, que somos gestores da agência, está muito próximo da operação também. A gente traz muito para o debate junto com os clientes, o time de criação, o time de assistente, que está sempre ali muito antenado, que está rolando de novo, né? E também a divisão de núcleos. Dentro da agência a gente divide ali os clientes que são mais voltados para trade, social, endomarketing, né? Então a gente acredita que núcleos segmentados também vai entendendo a peculiaridade de cada cliente, os resultados, né? Sim. Mas eu queria ver de vocês aí. Bom, uma coisa que foi engraçado para mim é que eu trabalhei em agência, acho que dos 14 aos 20. Aí, quando eu entrei na De Pascoal, apesar de eu querer estagiar na área de marketing, eles não me quiseram no marketing, eles me colocaram na área comercial para suportar os gerentes de operações, os gerentes comerciais. E aí meu papel era ficar fazendo relatório, análise das performances das lojas e suportando eles nesse ponto. E aí eu acabei entrando no programa de trainee e fui para diretoria de TI. Aliás, um abraço pro Robledo, trabalhei com um cara fenomenal, que foi meu chefe nessa época, que era um cara, era gerente de TI na época, hoje ele é VP lá da PagMenos de transformação, mas ele tinha uma cabeça de transformação muito legal. E aí quando eu voltei para a área de marketing, eu já voltei como coordenador de CRM, de marketing digital, então eu não vivi o analista de marketing. E aí, saindo da área de CRM, quando entrei mais em marketing digital e marketing puramente dito, toda vez que eu passava era reclamação da agência. Não, que a agência não fez, que a agência atrasou, que a agência mandou, olha como tá ruim, olha não sei o que, e etc. E aí na mesma hora eu lembrava de quando eu ia brincar na agência mais novo, não era você, tava bom. Mas os outros funcionários xingando o cliente, e batia telefone, e etc. Assim. E aí eu acho que como gestor de marketing não cuidar dessa relação é perder um grande recurso de gente. Porque a gente fala, preciso de gente, preciso de gente. A empresa te dá um budget, você contrata uma puta agência cheia de gente boa e você trata eles como se fosse faz, atrasa e só manda a bola pegando fogo. Exato. Você tem que pensar do outro lado como gente. A agência vai receber feliz, vai entender, vai conseguir trabalhar com propósito, vai conseguir entregar a sua melhor energia, como se fossem os colaboradores da sua área. E aí algo que eu tento trabalhar muito com a nossa equipe, eu falo assim, a gente está contratando a agência, você é responsável, seu time cresceu agora em X pessoas, que é o que está no escopo. É o seu papel manter eles motivados, manter eles animados, manter eles com um propósito e etc. Dar os feedback para ajustar e corrigir rota. E se a gente for ter que trocar, você vai ter que provar por A mais B dessa decisão que a gente está tomando junto. Então, assim, daí dessa maneira, respondendo aqui, para mim a agência ela é um braço terceirizado da sua área de marketing. Sim. E aí você tem que ter gente boa com você. E aí hoje nas concorrências, assim, talvez eu vejo menos com os olhos e tento ouvir mais quem são as pessoas que vão trabalhar com a gente no dia a dia. E se eu contrataria essas pessoas para estarem com a gente ou não, e se elas estão brilhando os olhos com vontade de trabalhar naquela conta ou naquele desafio. Muito bom, cara. Muito bom. Pegando um gancho no que você falou, Vitor, trocar de agência é bem difícil, tá? Não sei como é a sua experiência, mas toda vez que você troca, que para mim é um ponto muito importante que está nessa pergunta, a agência ela tem que estar extremamente alinhada com a estratégia da empresa para conseguir entregar o que a gente busca. A minha jornada de marketing, aí, dos meus vários anos, aí, um pouco mais de 15 anos de marketing, o que vocês comentaram faz muito sentido, né? Você não brifa direito e talvez eu tenha feito isso na minha carreira, a gente já passou por algumas situações entre a gente de, isso aqui não tá certo, mas você não me falou como era. E a evolução dos briefings, a evolução das trocas e a maturidade do relacionamento, porque é difícil no primeiro briefing a agência já te entregar exatamente o que você queria, Exato. Principalmente com uma empresa B2B, que é mais segmentada, que é extremamente técnica, não sei como são pneus, mas o pouco que eu conheço, tenho... Eu não vou me desafiar aqui a falar os termos técnicos. Totalmente técnico. Mas também. tem vários tipos que a gente só achava que era aquele que é o pneumático que vai no nosso carro, que é aquilo que serve. Nós Exato. temos vários. E conta muito para o TCO de uma operação, o pneu, porque ele é custo,
custo no dia a dia, porque quanto mais você usa, você tem que trocar mais rápido e isso gera custo. Então, só voltando aqui, ó. A gente ouve isso todo dia, mas TCO é total custo de operação. Exatamente. Vamos entrar no técnico? Mas é super importante para empresas de máquina. E voltando um pouco nisso, quando a empresa está alinhada com a agência, a qualidade da entrega é muito mais rápida. E hoje a gente perde mesmo muito tempo nos debriefings. Isso aqui não veio certo, essa agência é horrível, a agência, eu fiz exatamente o que ele pediu. E quanto tempo a gente não perde, quantos dias, quantas horas trabalhadas nesse vai e volta. Nesse vai e volta de pura falta de entendimento. Então, é um desafio. O dia a dia ele consome, o tempo ele consome. Ninguém está 100% disponível para ninguém. Mas ter um alinhamento estratégico entre agência e cliente, não precisa esconder, essa aqui não é a minha estratégia, é só meu. Não, ele faz parte do seu time. E, Vitor, o que você falou para mim a gente teve um hiato com a 89, né? A gente começou com a 89, teve um hiato de 1 ano, e uma das frases que quando eu virei pro diretor-geral da empresa na época, que eu queria que vocês voltassem, eu falei, a 89 é a extensão da nossa família. E é isso, né? Isso é fantástico. Todo mundo vai trabalhar todo dia e tem que estar feliz. Tem dias que a gente está mais estressado, enfim. Mas foi essa frase que eu usei e ele falou, eu sempre gostei muito da 89, né? Puxando um pouco aqui. Legal, né? Porque é um pouco disso. E a gente tem a maturidade de entender que existe o seu papel como cliente de entregar a informação correta, brifar correto, e da agência de usar tudo aquilo junto com a criatividade, de entregar um plano, ela é fundamental para o sucesso da ação. A agência é a extensão do seu departamento em outras áreas. Até porque, né, hoje, o OPEX ele vai sempre limitar você a ter mais pessoas dentro do seu departamento. Então, como você consegue, usando o seu budget de marketing, que é finito, trazer mais pessoas, né? E os nossos fornecedores, na minha visão, seja agência ou qualquer outro fornecedor, é a extensão da nossa casa. Tá? Todo mundo trabalhando feliz, o resultado muitas vezes vem melhor, vem mais rápido, ele vem menos pesado, tá? Que tem várias coisas, desafios do dia a dia. Ju, você falando, me veio uma analogia aqui, que é como se a agência fosse o chat GPT, é uma inteligência real. Vai depender do prompt que você colocar. Exato. Se você quiser cortar caminho e falar, melhore isso e mandar uma foto, ele vai alucinar e vai ver um negócio terrível. Agora, se você souber pedir direito, explicar direito, contextualizar, fazer a agência vestir o sapato da empresa, com certeza vai ver um negócio bom. Claro, desde que seja uma agência de pessoas boas, bem intencionadas, com um propósito de construir algo diferente, não só ficar ampliando carteira, que eu acho que é muito perfil do 89, do que a gente sempre trabalhou junto. Eu sempre falo que o 89 é uma agência de poucos bons e velhos clientes, né, que estão com a gente há muito tempo. Então, tem clientes que estão com a gente desde quando a gente começou, lá em 2017. Vai falar 2017. Cara, eu ia deixar isso pro final, mas acho que vocês dois são um grande exemplo, assim, e até do trabalho que a gente teve juntos, o projeto que a gente participou. Vocês nunca deixaram a 89 e eu como gestor da 89 na mão, né? De sempre, sabe, às vezes, precisa puxar a orelha, precisa falar alguma coisa, algum resultado foi negativo, uma coisa que saiu fora. A gente sempre teve esse momento, mas você sempre falou assim, poxa, eu gosto do trabalho de vocês, sabe? A gente é parceiro, vamos estar junto, vou tentar resolver aqui, vamos pra próxima. Então, eu acho que não é só porque a gente fez a mesma faculdade, a gente falou no começo, mas acho que é muito mais... Não, mas eu acho que é muito mais da criação de vocês, da índole de vocês, valores familiares, né? Valores de parceiro, entender o que é parceria. Então, a gente como 89 sempre teve a segurança trabalhando com vocês. O Vitor não vai deixar a gente na mão em nenhum momento. A Ju não vai deixar a gente na mão em nenhum momento. Você vai estar junto, pensando junto, discutindo, tirar uma dúvida. E eu acho que gestão de marketing, cara, quem quer, né, crescer nessa jornada, desenvolver, é isso, entender, né, o que tem os parceiros, não só a agência, mas uma produtora, uma agência de performance, que vai estar junto, que vai ser parceiro, que acredita na índole, como você falou, acredita na pessoa que faz a empresa, cara, e crescer junto, né? E não ser só aquele momento de porrada, sabe? De cobrança. A gente tem que ter a cobrança, mas principalmente estar junto. É a proximidade, acreditar na pessoa. Muito legal. É de ter essa parceria, né? É até legal que a Ju tava falando que eu faço atendimento da Raistrialho. Então, a Ju tava falando, eu tava conseguindo enxergar vários momentos que a gente teve, assim. Então, às vezes, passa um briefing pra gente. Então, chega lá pra mim, né? Pro atendimento.
E às vezes você tem uma ideia maravilhosa na sua cabeça. Eu passo pra Liz, que vai fazer o planejamento, ela tem outra ideia. E aí fica isso. Ju, vamos entrar numa reunião rapidinha pra ver se é isso mesmo. Aí junta, sabe? Junta a criatividade, junta a escuta. Traz a Liz pro debate, traz o cara de criação, de arte. Às vezes a gente puxa designers, vamos ver o diretor de arte, o que ele tá pensando. Então, ter esse alinhamento é extremamente essencial pra chegar e a Ju falar, não, isso aqui tem o que eu pensei, tem o tom da 89, do Fábio, da Liz, da Alanis. É muito legal ver isso, assim, na prática. E eu queria saber um pouco, assim, de insights. Qual que é o, assim... Que tipo de insight normalmente dá o start para ter uma campanha regional, no caso, né? São dados, é o comportamento cultural, acho que a gente até falou um pouquinho por cima no começo, mas o que é? Tendência de mercado, qual que é o insight que dá o início, assim? A gente vai ser unânime aqui, hein? Não sei. No mercado B2B, Para mim, é um mix de tudo. A gente comentou isso várias vezes aqui na conversa. Não existe um ponto que faz uma campanha, não existe um ponto que faz uma estratégia de médio, curto ou longo prazo. Existe o mix, a contextualização das informações, do qual você tem onde você quer chegar, porque tem várias empresas vendendo pneus, tem várias empresas vendendo empilhadeiras. Não conheço também esse mercado para dizer várias, mas acredito que vocês não estão sozinhos no mercado. Mas cada uma tem uma estratégia, cada uma quer chegar em algum lugar. Então, não é a mesma estratégia para todo mundo, não é a mesma forma de pensar para todo mundo. Mas talvez dados, o mercado como um todo, ele seja comum. O que muda é a forma que você atinge aquele consumidor. Eu só pensando em marca, é a forma que você consegue transformar aquilo num lead, você consegue transformar aquilo na recordação que ele tem da sua marca, o que aquela marca significa para ele. E para mim, o mix de tudo ele leva ao ponto. Acho que o Vitor trouxe várias vezes aqui no speech dele que o marketing ele serve, né? Vou usar essa frase é muito boa nessa última que ele comentou do servir. E o servir, ele é você entregar para várias pessoas, mas também você ouvir as necessidades e você construir uma história com dados, fatos, realidades. Só a informação de mercado não vai te levar, só a arte maravilhosa que você 79 faz ou o planejamento da Liz não vai te levar para o lugar, mas o conjunto das informações que dentro de cada área que você extrai o seu melhor, forma aquela estratégia, aquela ação mais tática do dia a dia que ajuda você a trazer ou chegar para os seus objetivos. Perfeito, concordo. É o ouvir, é conectar. No mercado B2B, um motivador de insight muito famoso é uma meta não batida ou uma meta que não está fechando. E aí, eu estava lendo ontem, na verdade, estava mostrando ontem para a minha equipe uma tirinha que é do Kevin Haroldo, do Calvin Haroldo, que é muito bom. Que ele fala assim, você já preparou o seu discurso de final de ano e tal? Ele falou, não, eu estou esperando o momento certo, a inspiração certa. E qual que é? O pânico de última hora, né? Então, assim, não tem nada melhor para inspirar, para criar, que é a necessidade de uma meta que não está batendo ou de um resultado que não foi tão positivo no mês passado e você precisa transformar aquela situação. O insight perigoso que eu acho da nossa área de marketing, a gente vindo de uma carreira especialista, é quando você fica muito só lendo relatório de mercado, só informação de mercado, lendo meio mensagem, o Brainstorm 9 lá, e você vem com uma ideia genial que nunca ninguém pensou na sua empresa. E aí provavelmente não vai estar totalmente sem contexto o que vendas precisa ou o que a empresa precisa de fato. Isso é muito comum no começo da carreira, né? A gente acha que o nosso contexto é o universo. Hoje eu vejo que o insight é uma pontinha do iceberg. Mas primeiro você tem que ter todos os pontos baseados em dados, claro, não em percepção, sendo data-driven para depois você conectar. E aí o insight é quase que óbvio e coletivo. Muito bom. Pessoal, estamos caminhando pro final. E a gente... Tá bom. Tá bom, né? Pô. Muito. Quando você falou uma hora, eu falei, nossa, mas será que eu vou conseguir falar uma hora? Agora tá chegando no final, a gente falaria mais. Passou de uma hora já, acho que... Mas foi muito bom o papo, mas... E como última pergunta, tem uma ideia que a gente teve, né, Alanis? A gente sempre quer terminar falando sobre pensar grande. Acho que dentro da 89 a gente usa muito o conceito think ahead, pensar grande. A 89 começou nesse formato eu gosto muito da palavra ambição, porque tem muito a ver dos dois lados, né? A ambição pode usar tanto o lado ruim quanto o lado bom. E eu acho que eu e a Lu, desde o começo, teve muito essa visão de ambição, do que onde a gente queria chegar, de como queria
enfim, o que a gente queria tornar a 89 naquele momento. E a gente tem muito esse conceito de pensar grande. E pensar grande tem a ver com sonhos, né? Então eu queria terminar com a última pergunta. Por que vocês sonharam ser publicitários um dia? Né? Qual que foi esse... Uma pergunta simples, acho que muito você da família marqueteira, eu acho que vai vir um negócio bem grande aí, porque Não, assim, eu acho tá no que sangue, né, Vitor? Isso aí. como eu sonhei, eu já estava vivendo, assim, né? Mas assim, eu acho que a palavra ambição é que faz a gente sair da onde a gente está e ir para um lugar diferente, né? E eu acho que o Think Ahead é conseguir mentalizar esse lugar diferente. Tem uma expressão que fala assim, né? Que Michelangelo viu Davi dentro da pedra. Ele só libertou ele, né? Então, eu acho que o primeiro passo de uma realização é, de fato, pensar grande, mentalizar e acreditar do fundo do seu coração que você já está lá. Eu, para ser muito honesto, acho que as coisas foram acontecendo muito grande, assim, muito rápido. E no final eu tenho um pouco de sorte da onde que eu tô, mas já vejo um próximo passo do que fazer, assim. Então, tenho muito pé no chão, assim, muita humildade, agradeço muito. Talvez quando eu tava lá na agência e a gente tava lá passando a tarde, comendo aquele lanchinho da tarde, discutindo, eu lembro até hoje. Aliás, um abraço pro Bosco, com certeza. O Bosco é o meu grande... Tenho um carinho muito grande por ele, o cara acreditou em mim no início. Então, deixa um abraço para ele também. Eu vou dar um exemplo, assim. O Fabão, a gente atendia uma choperia regional aqui em Campinas. Sim. E aí ele criou uma peça para Veja, Comer e Beber em São Paulo. Nossa, tá na minha sala até hoje. Que legal. E aí ele criou uma página inteira. E assim, acho que a Veja era a Veja, né? Antigamente, Sim. né? Quem tá assistindo Ele a São gente Paulo. nem sabe o que é. Mas era a Veja São Paulo. E saiu uma página lá e o Fabão saiu, comprou 10 revistas. E falou que ia levar pro interior. Entreguei pra família. Entregar pros amigos. Mandou enquadrar. Enquadrei, gente. Mandou enquadrar. E assim, talvez isso hoje seria mais um dia normal. Sim. Mas acho que você celebrou, você viveu aquilo, agradeceu tanto que permitiu você sonhar o próximo passo. Eu acredito que eu não faço planos muito longos. Eu tento ser muito agradecido pelo momento que eu tô, isso me dá energia para eu poder vislumbrar, contribuir mais e o próximo passo é um pouco mais de consequência. Pelo menos esse é o meu ver aqui. Muito bom. O marketing, ou a carreira de publicidade, ela surgiu na minha vida como um aliado do destino, talvez uma peça do destino, porque eu fui bolsista na faculdade, e quando eu fui fazer a inscrição, porque as faculdades públicas aqui não tinham um curso que eu queria, que era um curso mais não tão quadrado, né? Eu não sabia nem o que eu queria na época, mas eu falei, eu não quero um direito, eu não quero uma economia, quero o que eu vou fazer? E aí eu sentei na frente do computador na época e vi o que estava disponível dentro do site do ProUni. Eu fui 100% bolsista pelo ProUni. E eu lembro que estava escrito Relações Públicas. Eu falei, o que será que esse tal de Relações Públicas faz, né? Mas estava escrito Comunicação na frente. Eu falei, é isso, cara. É isso que eu quero pro meu futuro. E quando eu entrei na área de comunicação, tanto que eu sou formada em Relações Públicas e Publicidade e Propaganda e Marketing, né? Mais precisamente o nome do curso, eu me descobri, como foi o destino, né? Eu descobri o que eu gostava de fazer. É incrível o quão você se torna mais feliz quando você faz aquilo que você gosta. Eu vou falar, é meio utopia eu virar aqui, quem vai feliz trabalhar, não está trabalhando, estamos trabalhando, deixamos nossa família em casa, deixamos nossos filhos para quem tem filho, deixamos de fazer algumas coisas, mas é a forma que muda a relação que você tem com o trabalho. E o marketing, ele me ajuda a pensar grande todos os dias. Ele me ajuda a ir além, porque a criatividade, a forma, trazer ideias, apresentar, ver o seu cliente feliz, ver o cliente do cliente, que a gente tem, é diferente de cada um dos clientes, né? O nosso cliente interno às vezes era comercial, às vezes é o distribuidor, às vezes é uma área de pós-vendas e infinitamente. Mas ver todo mundo naquele êxtase de uma campanha, de um resultado batido, é um combustível muito grande para mim. Sair numa reunião com 89, com o fornecedor, com vocês felizes, pô, fiz a campanha, e aí chegar para vocês no final e falar, gente, desculpa a expressão, mas foi foda, o pessoal lá de fora tá pedindo apresentação, pelo amor de Deus, traga uns números, para mim é o que me motiva, tá? A gente chega numa época da nossa carreira que a gente vai, quero crescer, quero ganhar mais dinheiro, quero ter um cargo maior, e aí você chega num platô que você fala, o que eu quero agora, né? Quero continuar crescendo, ou o que eu vou prover para mim, como eu vou me alimentar? E hoje eu tô na fase do
ser feliz, ver minha família feliz, ver o meu time feliz, ver a empresa feliz e consumir essa felicidade para mim. Você trouxe um ponto que eu achei muito legal no seu speech, talvez hoje, se ele tivesse saído na Veja, teria mais um dia normal. E a gente escuta muito isso, todos os dias parecem normal. Pô, a gente fez uma campanha, a gente acabou de fazer um podcast na Rai Cereali, mais precisamente para a Marchiali. Foi um sucesso. Todo mundo olha que ele fala... uma das colaboradoras que trabalha comigo no meu time, a Jéssica, foi numa reunião de RH, onde o time interno falou... Putz, o que era aquilo? Vai ter mais temporada? Eu posso participar? Que legal. Olha como mexe com a pessoa interna. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, sendo um pouco mais prática, como eu sempre sou, é você ter uma motivação. Você conseguir ser feliz com aquela gotinha do dia a dia. Aquilo transformar. E você conseguir chegar em casa para tratar sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha de forma diferente. Tá? Não estressado, não frustrado, mas feliz porque o pouco de cada dia se torna algo grande e aquilo é o seu combustível para querer sempre mais, tá? Então, o marketing foi como um presente para mim e hoje eu tento, de alguma forma, presentear outras áreas, outros setores ou departamentos, trazendo campanhas brilhantes, trazendo ações ou Servindo bem. Servindo bem, atingindo e principalmente ajudando o pessoal a atingir metas, né? Muito bom. Eu achei isso muito legal e legal que você trouxe. Eu fui bolsista também, 100% pelo ProUni. E eu jamais pisaria na PUC se não fosse pelo ProUni. Então, isso mudou, assim, minha vida. E era publicidade, o curso que estava, publicidade e propaganda. Faltando, tipo, 1 hora para fechar, eu troquei para jornalismo. E aí, por coincidência do destino, o dia que eu entreguei meu TCC em jornalismo, eu fechei o contrato na agência de publicidade. Pra atender a Rastreali. Pra atender a Rastreali. Então, caí em publicidade de qualquer forma e sou super grata. Eu acho que mudou, assim, muita coisa na minha vida. E esse episódio, eu tava pensando enquanto vocês estavam falando, que eu até falei um pouquinho com você antes, que tudo que eu aprendi de publicidade foi na prática. Então, entrei na agência, aprendi ali atendendo e aprendi muito com a 89. E esse episódio, se eu tivesse ouvido lá no começo, nossa, teria feito, assim, a diferença, porque agregou muita coisa. Eu falei, nossa, hoje estou aprendendo coisas que eu aprendi na prática e tô ouvindo as pessoas falarem. Isso foi muito legal. E ontem eu vi uma frase que encaixa muito nisso que você falou, que é: que privilégio estar cansado por um trabalho que você gosta de fazer. Que é totalmente um privilégio isso. Então, vocês estavam falando, eu pensei, pô, realmente é um privilégio estar cansado por fazer uma coisa que você gosta. Não é todo mundo que consegue ter isso. Sim. E é muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, foi um final emocionante, sim, eu acho. Sim, também gostei. Eu tava quase chorando aqui já. De gratidão, né? Por de gratidão, positivo, pô, né? muito bom. Fiquei muito feliz, gente. Acho que o episódio de hoje foi muito especial mesmo. Atendemos as expectativas de todos. Não, foi muito bom. Superaram as expectativas, né? Nossa, sim. Então, queria agradecer de verdade a participação de vocês. Ju, que eu conheço há um tempo aí, a gente no atendimento de vocês. Muito obrigada por ter participado desse episódio. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra apoiar vocês, do mesmo jeito que vocês apoiam a gente há muito tempo, gente. Muito sucesso, que venham mais episódios. Se tiver mais um outro para eu conversar aqui ou falar, estou à disposição. E parabéns, tá bom? Convite para a próxima temporada. O Vitor vai falar dos resultados. Vou me prestar entregou. Abrir a planilha. Essa falação é realidade, essa história aqui. Nossa, eu queria agradecer também, Ju, brigadão. As nossas empresas sempre conviveram, né? A gente nunca teve a oportunidade de conversar tanto. Foi uma aula, assim, parabéns, foi muito legal mesmo. Alanis também, obrigado por organizar, mandar um tempo, roteiro, assim, pra gente, das perguntas, né? Pra gente poder se preparar. E, Fabão, muito bonito ver o ponto que você tá, o profissional que você tem se tornado junto com a Luísa lá. É algo que me alegra muito. Parabéns. Parabéns. E deixar um presente com vocês, 89. A Alane entrega para Ju, entrega para o Vitor. Muito obrigado. E, pessoal, então eu vou fechar agradecendo pela presença. Eu sei que a agenda de vocês é bem complexa. Para mim é uma honra, né, para 89, para mim, para a Lu também, não vocês estarem junto com a gente. Disponibilizar um tempo de vocês, de passar a tarde aqui nas gravações do 80cast. E eu também, nesse episódio, eu queria agradecer muito vocês pelo voto de confiança. E eu não vou me estender muito, senão eu vou acabar me emocionando. Foi um momento, né? Pelo voto de confiança que vocês deram na 89. Porque se não fosse vocês dois, vocês não tivessem olhado para 89, uma agência que está começando, e falar, poxa, eu quero esses caras aqui dentro, eu acho que talvez a gente não poderia
ter chegado onde a gente chegou. Então, acho que vocês que abriram a porta, deram o voto de confiança na 89, e a gente está aqui hoje gravando esse projeto graças a essas duas pessoas. Sim. Que não só olharam eu, né, o Fabão lá da faculdade, mas um cara que sonhava ter 89, ter o projeto da agência. E no momento que vocês chegaram em um momento importante da carreira de vocês lembraram não só de mim, mas como da agência. Da 89. Então, acho que é um episódio muito importante. É o terceiro, mas eu tenho certeza que vai ser um dos melhores dessa jornada. Obrigado pelo voto de confiança no início, obrigado por estar aqui junto com a gente. E vamos juntos aí, seguimos essa jornada. Vamos lá. Por muitos anos. Tá? Muito Conta aí. com a gente. Tamo junto. Vamos lá, obrigada. Desculpa a emoção. Nossa, eu tava quase também aqui. Eu falei, gente, a gente vai chorar no final. Muito bom. Não, mas se me permite falar um negócio assim, eu agradeço a gratidão em ter um lugar bom no coração, mas eu não me sinto tão responsável assim, porque a 89 apareceu para nos atender num momento de necessidade nossa. E aí eu lembrei do Fabão, falei, vou ligar para ele. Você salvou, atendeu a gente. Aí com isso veio propostas e projetos criativos e foi crescendo a participação de forma orgânica, até que uma hora o meu próprio time começou a pedir a 89. E aí foi vocês trabalhando e ganhando o time e a equipe, e a minha decisão não foi puxar a 89. Então, assim, foi no momento que eu precisei, e aí o resto foi tudo com o trabalho duro de vocês e com um bom relacionamento com a equipe. Obrigado. A gente atende a Vamos desde 2022. O Vitor, ele abriu as portas pra gente dentro da Vamos. Depois hoje o Vitor, como ele comentou aqui hoje, foi seguir outro caminho, né? E a gente segue atendendo a Vamos com outros gestores. Hoje a gente atende também dentro do grupo Simpar Automob. Então, que foi... depois as pessoas podem pesquisar um pouco sobre a mudança entre a Vamos e a Automob. Então a gente atende hoje a Automob também. E graças ao Vitor de ter aberto aquela porta em 2022. E a Ju, a Heist Irish foi o primeira multinacional que a 89 veio atender em 2019, final de 2019, outubro de 2019, eu lembro exatamente. Foi um momento muito feliz, assim. Não deu para comemorar, que meu filho naquele momento era bem pequenininho, tinha 1 ano ainda. Então não dá para sempre comemorar essa conquista. E eu lembro muito, a gente se falou quando a Ju me ligou em 2019, para falar, vocês ganharam a concorrência. Eu falei, mas por que vocês se interessam? Por que, Ju? Eu tinha essa liberdade. Você escolheu 89, de tantas opções aí. Ela falou, eu lembro, não sei se você vai lembrar dessa frase, eu falei, porque a gente sabe que para vocês a gente vai ser importante, vai ser relevante, né? E então assim, o primeiro grande cliente de 89 foi a Rastrear, né? Que acreditou, que abriu, porque o começo é muito difícil, a dor, você acreditar, você bater de porta em porta, entregar o cartão, falar que você vai dar conta, que você tem um sonho, e a Ju abriu essa oportunidade. No momento que ela estava iniciando também na Rastrear, Comprou o risco, né? Comprou o risco. E o Vitor também abriu a gente ali, seguiu a jornada, a gente continua lá, continua cultivando os clientes. Então, muito feliz. Acho que é um episódio muito... Acho que da história da 89 esse episódio é muito memorável. Foi. Uma comemoração de tudo que a gente construiu juntos aí. Só adicionar, a gente aprende com vocês todos os dias, tá? Eu só sou quem eu sou hoje, só cresci na minha empresa, porque lembro que na época eu era só gerente Brasil, tinha acabado de chegar na empresa. Hoje eu assumi Latam, eu tenho outras frentes também na área comercial. E eu só estou aqui por causa de, não só, né, mas um grande ponto foi 89. Foi a nossa virada de chave. A 89 não é a Juliana lá dentro. Ela é a 89. Quando eu comentei do MD, da época que ele falou que ele gostava muito, ele ficou com dor no coração da nossa decisão de sair. E quando a gente voltou, ele... dá vontade eu imaginei na cabeça dele. Eu só não te falei na época porque você é gestor e você tem que gerir sua área, não é o meu papel. Por isso, né? Mas a gente aprende todos os dias. E espero do fundo do meu coração que a gente também consiga ensinar vocês, tá? Porque o que a 89 traz não é só projetos maravilhosos, que se a gente fosse passar, que seriam uns 4 capítulos aqui só pra gente contar dos projetos, dos resultados. Mas é o aprendizado como um todo, tá? Então, eu sou muito grata por essa relação. A gente tem os dias bons, os dias ruins, mas no final do dia
Para mim, vocês continuam sendo a extensão da minha família e do meu time como um todo, tá? Eu sou muito grata de ter vocês com a gente, sou muito feliz de tudo que vocês trazem e espero que a gente, como um todo, dentro da empresa, também traga bastante coisa e conhecimento para vocês. Super, foi o primeiro grande cliente da 89, meu primeiro grande cliente, segue aí até hoje, fico muito feliz, aprendo muito também, com total certeza. Se você chegou até aqui no terceiro episódio e curtiu muito esse episódio, continua acompanhando a gente em todas as redes sociais, @89.pro no Instagram e 89 no LinkedIn. E se você quiser mais informações da agência, você pode ir direto no nosso site 89.com.br. A gente se vê no próximo episódio e até lá!